Seja muito bem-vindo ao podcast Por Dentro da Forja. Hoje a gente está aqui junto, eu e o Renato, eu e meu pai, e a gente vai falar de um assunto com vocês. O assunto de hoje vai ser gestão de pessoas. Então, gestão de equipe, gestão de funcionários, gestão de pessoas, contratação. E eu separei 7 temas aqui para a gente conversar e debatendo. Renato vai falar a opinião dele, eu vou falar a minha opinião e você vai juntar essas duas opiniões para você aplicar dentro da sua empresa. E também vai poder colocar no comentário aí a sua opinião. E se você quiser que a gente grave um outro vídeo nesse estilo também, com algum outro tipo de tema, é só colocar aqui embaixo também. Show? Quer falar alguma coisa antes? Não, só fica atento aí, porque vai sair muito insight legal aqui desses dois, que tem hora que ficam... Bom, vai dar choque aqui, você vai ver. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Quando contratar um vendedor? Quando que você acha que deve ser o momento ideal para você contratar um vendedor? Cara, a primeira coisa é a seguinte, você precisa ser o melhor vendedor do seu negócio. É a primeira coisa. Você nunca contrata vendedor sem antes você vender o teu negócio. Porque, inclusive, quem vai formar o seu vendedor, quem vai convencer o seu vendedor a respeito do seu produto, do seu negócio ou do seu serviço, é você. Então, você precisa vender a ideia para alguém, inclusive para o vendedor, que você vai treinar, porque você tem que ter o poder de convencimento. Então, o teu olho tem que brilhar. Se o seu olho não brilhar, lascou, vai treinar você para depois contratar um vendedor, porque é muito cômodo. Eu vejo muita, mas muita gente. E eu era um desses, tá? Então, eu sou o primeiro a levantar minha mão. Contrata vendedor, enche de vendedor, mas você mesmo não vende. Mas você mesmo não se atira naquilo ali. Então, é uma primeira dificuldade, tá? Então, e acaba, isso daí é interessante, porque acaba que quando você não sabe vender o seu produto, você acaba contratando um vendedor achando que é bom, só que você não tem nenhuma referência do que é um bom vendedor. O pior, Gabriel, a referência é você. A referência... que é ruim. Que é ruim demais. Então qualquer um está servindo, qualquer um vai ser melhor que você. É um desastre isso. Então você precisa ser um bom vendedor, entender o processo de venda, saber vender, desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade. Tem pessoas que dizem assim, mas o fulano vende porque é um dom natural. Ok, tem pessoas que têm facilidade, mas elas precisam treinar. Igual jogador de futebol, pensa no Ronaldinho Gaúcho. O cara é fantástico, mas se ele não tivesse treinado, ele não teria sido tão fantástico quanto foi. E seria muito bom, mas não talvez esse espetacular, sei lá quantas vezes melhor do mundo aí, e que todo mundo vai falar pro resto da vida dele. Por exemplo, trazendo para o lado do vendedor, é mais ou menos parecido, guardado as devidas proporções. Mas o cara que nasce com talento de saber conversar, quais são as habilidades? Isso que eu ia falar agora. Normalmente, quando uma pessoa fala, poxa, esse daí nasceu com um dom de vendas, normalmente são algumas habilidades que ajudam na venda, mas não é venda. Então, a pessoa não nasce com um dom de venda. Ela nasce com características que ajudam a vender. Por exemplo, comunicação. Sim, comunicação, uma pessoa extrovertida, isso daí são características que ajudam um bom vendedor a se formar, mas não necessariamente um bom vendedor é extrovertido, por exemplo. A gente tem uma gama gigantesca de bons vendedores que são introvertidos, mas a venda, ela nada mais é do que um processo. Então, se essa pessoa introvertida seguiu o processo de venda direitinho e conseguiu ter uma boa conversão, é um excelente vendedor. E é interessante você abordar isso porque muitas pessoas acham que só a pessoa comunicativa, que sorri bastante, que se comunica bem, vai ser um bom vendedor, e nem sempre. Porque se ela não estiver atenta ao processo, ela ultrapassa essa linha, ela perde muita venda. Porque ela não sabe o processo inteirinho o processo de venda. E isso precisa tomar muito cuidado. Então, é o que você está falando. Bom, teoricamente, o extrovertido ele teria uma facilidade maior se ele se lançar se ele conseguir seguir um processo. Sim, seguir o processo, porque estudar o processo. O extrovertido tem dificuldade. Não gosta de processo. Não gosta de processo, não gosta de treinamento, ele tem muita dificuldade. Mas quando ele consegue passar pelo processo e se ele é treinável, isso é imprescindível, ele precisa ser treinável, porque em cada local o processo é um só, mas existem peculiaridades em cada negócio que você está. É óbvio, você pode estar lidando com pessoas de classe A e B, o processo, alguma peculiaridade diferente vai ter ali. Classe C, classe D e E vai ser tudo diferente. Então, precisa ficar atento a tudo isso, né? Então, voltando lá no início, a pergunta era...
Quando que você contrata um vendedor? Bom, depois que eu já estou vendendo, eu vou... O vendedor, a gente aprende isso. O vendedor sempre paga o seu salário. E ele precisa... Vendedor que não paga o seu salário, ele não tem que ficar na tua empresa. Ele não é um vendedor. Não é um vendedor. Ele está enganando aí, cara. Por isso que você precisa ser bom em vendas, por exemplo, porque aí a avaliação vai ficar mais fácil. Você vai falar, cara, essa pessoa aqui, ela tá pulando o processo, ela não é boa nas vendas. E aí você vai formar essa pessoa, porque você já está capacitado para isso. Então você vai formar essa pessoa. E se ela não for treinável, aí, querido, tchau. Quando contratar um vendedor? Na minha opinião, você tem que contratar um vendedor hoje. Vendedor se você quer crescer, é claro, vendedor é a primeira função que você deve contratar. Por quê? Porque você precisa colocar dinheiro para dentro. Então, quem vai fazer isso é o vendedor. Vendedor bom, ele não é custo. Vendedor bom, ele se paga. Se ele não se pagou, ele não é um bom vendedor. Aí não é um erro da pessoa, é um erro seu de ter contratado uma pessoa ruim. Então, o primeiro ponto, quando contratar um vendedor, hoje. Se você não tiver vendedor, é para ontem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta tão boa quanto essa. Quando demitir um vendedor? Quando demitir um vendedor? Sim, claro. Bom, vamos lá. Vendedor precisa ter meta? Então deixa eu já pegar uma boa pergunta aqui, vou inverter as ordens da pergunta. A segunda pergunta é como gerir meta, porque aí a gente já consegue saber quando que a gente demite ou não. Ok. Primeiro, quando que eu acho que você deve demitir um vendedor? Tem 2 momentos que você deve demitir um vendedor. Primeiro, o vendedor, antes de meta, ele cumpriu meta, não cumpriu meta, o vendedor que não segue o processo, que ele quer inventar muito, que ele quer improvisar fazer muito, do jeito quer dele. dar o jeito dele, quer usar o dom que ele nasceu para vendas, quer colocar isso em prática, isso daí corta. Isso daí não é um bom vendedor. Até porque você não vai conseguir escalar, né? Não vai conseguir escalar. A venda, ela pode até surgir com um vendedor que não segue o processo, mas é exatamente isso, você não vai conseguir escalar. Porque para você escalar, você precisa de processo, você precisa metrificar o seu processo. Se você não metrificar o processo, não tem como você... quero dobrar as minhas vendas daqui a 3 meses. Você não sabe nem por onde você começar. Então, esse daí é um primeiro ponto. Vendedor que não segue processo, risca fora. Antes de ele bater meta ou não bater meta, risca fora, que é um péssimo vendedor. Segundo, na hora que você estipula a meta. Meta mensal, por exemplo, não bateu meta mensal, esquece. E a gente vai falar de meta também, um pouquinho de meta, pode até abordar sobre isso já na hora que você for falar, mas pensa já em como que você vai falar a diferença de meta e piso. Qual que é o piso de meta de um vendedor e realmente vale colocar uma meta, realmente vale colocar um piso? Eu quero saber a sua opinião sobre isso também. Mas me fala aí, quando demitir um vendedor? O vendedor que não está batendo meta, o vendedor que não está seguindo o processo, igual você falou. Eu acho que esse vendedor, eu queria falar até um pouco mais sobre isso. Eu acho que esse vendedor você não tem que reter. Esse time de decidir se vai ficar ou não com um profissional tão estratégico na sua empresa, eu acho que é essencial para a sobrevivência e alavancagem da sua empresa ou não. Porque se você erra esse time, já era. E eu posso falar isso, porque eu errei muito durante a minha vida. Nossa, não gosto nem de pensar, meu Deus do céu. Você confunde... Eu, vou falar por mim, graças a Deus a gente conseguiu chegar aonde nós chegamos, mas a custa de muitos erros, meus principalmente, aonde, por exemplo, eu confundia amizade, o relacionamento seu com aquele funcionário, a proximidade. O funcionário não vendia, por exemplo, não batia meta, o negócio não evoluía. Dá mais uma chance. Cara, como eu fiz isso? Meu Deus, isso é um problema gigante. Por quê? Porque você só vai postergando, vai empurrando literalmente com a barriga, mas você coloca o teu negócio em xeque. Isso é um perigo. Eu consegui passar por essas fases, mas errei demais, exatamente para hoje ajudar muita gente a não errar. Mas errei muito, meu Deus, e como eu errei. Na hora que a gente está falando de vendas, ela tem que dar um resultado rápido. Então não existe isso, esse mês não deu resultado, vamos esperar mais 30 dias, vamos esperar um próximo mês. Esse mês quase deu resultado, vamos esperar o próximo mês. Não, vendas não existe isso. Um vendedor ele vai vender o tempo inteiro. Então, se o seu vendedor não estiver batendo meta, claro,
antes de você colocar um objetivo para o seu vendedor, você precisa capacitar o vendedor. Sim, claro. Porque o vendedor ele precisa entender o seu produto e o seu serviço, ele precisa entender o seu público-alvo, ele precisa entender do seu negócio para ele vender com propriedade. E a meta precisa ser atingível, tem todos aqueles parâmetros de meta. Exatamente. Né? Não adianta nada você colocar uma meta para o vendedor vender 100 mil reais de uma caneta Bic aonde você não tem fluxo na sua loja. Pô, não adianta nada. Então você tem que ter, tá tudo alinhado, desde o conhecimento que o vendedor tem sobre o seu produto, seu serviço, a meta que você colocou para ele, o piso, né? A gente vai discutir sobre isso também. Mas o vendedor ele tem que vender. Se você deu todo o suporte, deu tudo que ele precisa para ele vender, ele tem que vender. Não tem desculpa. Se ele não vendeu, demite. Certo? Pode ir para a próxima? Quem sou eu para falar o contrário? Vamos para a próxima. O que você acha sobre meta? Tem que ter meta? Não tem que ter meta? Tem que ter um piso? Tem que ter o piso, para quem não sabe o que é piso, é uma meta de corte, por exemplo. Mínima, né? Uma meta mínima, exatamente. Não bateu aquela meta, demite. O que você acha sobre isso? Eu acho que sim, não é tarefa fácil. Tenho dificuldade em trabalhar com isso, mas sim tem que ter uma meta mínima, que é o piso, é o mínimo do mínimo do mínimo, para a sobrevivência da empresa, para o negócio acontecer. Mas aquele que vive do mínimo já era. Aquilo ali só para não ser cortado em 1, 2 meses. Mas se aquilo ali perseverar em 1, 2 meses, na minha percepção, a gente tem que passar o cerol literalmente naquela pessoa ali. Claro, tendo treinamento, capacita e dá as possibilidades. E mesmo assim, você percebe que a pessoa ou não segue processo, ou a pessoa tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade, cara. Vai achar o seu lugar. Cada um tem o seu lugar aí no mundo empresarial e cada um precisa encontrar o seu lugar. É isso que eu penso. Legal. Para mim, você precisa ter piso e você precisa ter meta. O piso, é claro, o vendedor não bateu aquele piso dali. Ou a gente fala vendedor porque vendedor normalmente tem meta, né? Mas toda a sua equipe é interessante que ela tenha alguma meta. Não bateu o piso, tenha piso e tenha meta, né? Não bateu o piso, corta. Bateu o piso e ficou entre o piso e a meta, analisa. Bateu a meta ou promove, bonifica. Ela tem que ser reconhecida por isso também. Mas o interessante é que você tenha piso e meta. Gabriel, escolhe um só. Para mim é piso. Para mim o mais importante é o piso. Agora, tem uma coisa importante, por exemplo, que eu queria falar aqui para quem está vendo e ouvindo a gente, é que, por exemplo, eu tenho 35 anos de contabilidade, vim de uma contabilidade muito tradicional. Na contabilidade, por exemplo, não tem costume de ter metas. E não tem costume de ter bonificação. Talvez, se você for um contador, você vai se identificar com isso. E agora, na nossa contabilidade, no modelo, no formato novo, é o caminho que todos nós estamos trilhando. Então, para tudo tem meta, para tudo tem bonificação, todo mundo vai ter um piso padrão e, a partir dali, dependendo do desempenho de cada um, o salário sobe ou diminui. Você que é empresário, e não é só contabilidade. Não, claro contabilidade que não. Porque a gente falei contabilidade é porque não é área. Mas vou colocar um outro ramo que não tem muita meta. Restaurante. Garçom normalmente não tem meta. Tem o gorjeta ali que é um bônus, algo a mais que o garçom recebe. Cara, toda função da sua empresa precisa ter piso e precisa ter meta. Presta atenção, Gabriel. Desde o caixa até o estoquista. No escritório de advocacia. Mas como? É só pensar que você vai encontrar um mecanismo para bonificar e aumentar a produtividade do seu escritório. Se você não colocar piso e não colocar meta, vai ser muito difícil você querer crescer de uma forma previsível. Ele vai ficar, Você não sabe. O problema não é nem ficar no mesmo nível de faturamento, não crescer muito o faturamento. O problema, eu acho que o maior problema é crescer o faturamento. Só que cresceu, você não sabe por que cresceu. Se você não sabe por que cresceu, você não sabe como mantém, como continua crescendo e pode cair a qualquer momento, você não sabe reerguer, não sabe conter essa queda. É porque você tem que ter números para analisar. Exatamente. Se você não tiver números para analisar, você fica perdido. Esquece. Terceira pergunta. Quais são as principais posições... Cara, jura que tá na terceira ainda? Terceira, ainda tem mais 5 aí. Meu Deus. Terceira pergunta. Quais são as principais posições dentro de uma empresa que você precisa contratar para crescer? Lembrando que essas posições,
Claro, a gente está falando aqui de posições que não sejam posições técnicas, né? Porque se for, por exemplo, um escritório de contabilidade, a gente precisar de um contador, de uma pessoa para ficar no RH, vão ser posições mais técnicas. E o crescimento da empresa não vem de posições técnicas que você contrata. Sim. Eu penso que as posições estratégicas. Exatamente, vem de posições estratégicas. As posições estratégicas, inclusive, que vão medir os resultados, vão analisar os resultados e verificar se de fato a empresa está indo na direção que eles pensaram e desejaram para a empresa. Por isso que tem o CEO, né? Porque vai tomando conta de tudo isso. Acho que essas posições aqui, como o nome mesmo diz, elas são estratégicas para não só a sobrevivência, mas o crescimento e a alavancagem de qualquer negócio. Eu olharia com carinho as posições mais estratégicas. Por isso que é muito importante você que é proprietário da empresa tomar muito cuidado para você não se envolver muito no operacional. Porque se você gasta muito o seu tempo trabalhando, você não tem tempo de pensar no teu negócio. E é pensar, porque quem pensa enriquece, já dizia Napoleão Hill, não é isso? Lembrei do livro Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Então, literalmente é isso. As posições estratégicas são as cabeças pensantes do negócio. E é a cabeça pensante do negócio que faz a diferença em tudo. Cara, faz a diferença lá na frente. A cabeça pensante, ele não pensa só agora no curto prazo. Ele pensa no longo prazo, ele não pensa em um mês, ele pensa em um ano. Porque é exatamente assim que a gente tem que pensar no nosso negócio. Porque muitas vezes em um mês você desanima com o teu negócio, sei lá, dependendo do ramo de atividade, você pode desanimar com o teu negócio. Mas quando você tem uma cabeça pensante, cara, que olha, consegue olhar 1, 2, 5 anos, por exemplo, muda tudo, né? Falei 3 posições. Você contrataria uma pessoa que não tem ainda uma posição estratégica. Gerente. Mas eu penso no gerenciamento, né? Para monitorar os vendedores, porque você imagina, a cabeça pensante aqui precisa ter as formiguinhas lá embaixo funcionando. Então, pensa... Não, tá, beleza, mas pega uma empresa que ainda não tem essas pessoas. Por exemplo, a empresa está escutando o podcast aqui pela primeira vez. Ela quer contratar a primeira pessoa agora para pensar em crescer. Pensa que é uma empresa tradicional, tá mudando a mentalidade agora e quer começar a crescer, quer ter um crescimento mais previsível. Ok. Primeira função. Eu contrataria um gerente geral. Gerente geral. Eu contrataria um cara que me ajudaria a olhar toda a empresa, um grande guarda-chuva. Para ela se desvincular da parte operacional. Sim, com certeza. Eu contrataria essa pessoa. O custo é alto e elevado. O custo é alto e elevado, mas eu contrataria para eu poder sair do operacional. Tá, beleza, concordo. Alguém que vai gerenciar o teu negócio. Concordo, também contrataria. De confiança. Segunda posição, depois desse gerente geral, eu investiria nos vendedores. Caraca. Estamos alinhados, que bom, graças a Deus. Tem que vender o teu produto, pô. Segunda posição seria vendedor. Segunda posição. Terceira posição. Vendedor. Cara, a gente tem que ter um exército de vendedor, cara. Bom, você poderia pensar em alguém abaixo desse gerente geral, mas se é para contratar só 3, eu contrataria um gerente geral, porque depois você vai ter que ter um exército de vendedor aqui embaixo, mas você vai ter que ter os gerentes que vão olhar de perto as outras áreas, inclusive áreas técnicas, porque não adianta só você vender, depois tem que ter a retaguarda forte, então você tem que ter outros gerentes de outros setores, por exemplo, para organizar a casa, para você ter tranquilidade lá em cima, você tá livre e a cabeça pensante do negócio. Bom, eu acho que eu caminharia um pouco por aí. Show. Se eu fosse falar uma outra posição diferente, eu contrataria alguém de marketing para ter um marketing interno dentro da empresa. Boa. Mas, se puder a posição igual, o nosso social media está dando um joinha. Ficou feliz com essa informação. Mas, por isso que ele estava triste quando eu não falei dele. Ele estava esperando aqui falar de social media. Mas é muito importante, porque a internet hoje em dia, cara, você acelera o teu negócio. Sim, e um ponto para vocês prestarem atenção também dentro da empresa de vocês é que o vendedor ele não precisa ter conhecimento técnico da empresa de vocês. Verdade. Mas se ele tiver, ponto positivo. Então, muitas das vezes a gente tem funcionários dentro da empresa que eles têm características de vendedores, poderiam ser bons vendedores,
mas eles não são bons vendedores porque não tiveram oportunidade, não receberam treinamento, nem sabem fazer um processo de vendas. Então, antes de você contratar um vendedor fora, talvez seja interessante você olhar para o seu time Muito comum e isso, ver né? se tem algum vendedor lá dentro. Porque um vendedor que ele já tem o conhecimento técnico, já sabe todo o processo da sua empresa, já sabe do seu produto, sabe do seu serviço, ele vai vender muito mais fácil do que uma pessoa de fora que é um bom vendedor, aprender tudo sobre a sua empresa. Então, talvez... Sai muito mais barato. Isso aí, óbvio, 10 vezes mais barato. Né? É muito mais barato. Quarta pergunta, como dar um bom feedback? Como dar um feedback e não um feedback? Difícil, hein? Não. A primeira situação é desafiador demais, mas como cada empresa é um organismo vivo, e como qualquer organismo, como todo organismo vivo, ele está se mexendo e se movimentando o tempo todo, uma empresa é isso, o feedback, o desafio do feedback é você não deixar o erro crescer, a situação que é necessário feedback ir muito longe. Porque se ela for muito longe, você pode perder a mão e exagerar na dose, entende? Então, eu não estou falando aqui de maneiras de dar feedback, porque aí a gente vai entrar na parte técnica, não é disso. Mas o feedback é sempre para crescer, sempre para o alvo do feedback, aquela pessoa que está recebendo o feedback, que ela cresça, que ela evolua, que ela prospere, para que também a empresa cresça, evolua, prospere. Agora, como toda comunicação, você precisa perceber. Porque perceber é muito importante como a pessoa está recebendo aquele feedback. Claro que depois do feedback você vai soltar a pessoa lá e vai, cara, agora eu vou olhar para ver se o feedback deu resultado. Deu resultado. Pelo menos deu o resultado que eu esperava. Resultado ele vai dar, ou negativo ou positivo ele vai dar. Mas o que você esperava. E não necessariamente o erro está na pessoa que recebeu o feedback. Pode estar na pessoa que está dando o feedback. Por isso que por mais que você conheça as técnicas de dar feedback, para mim, o feedback está muito ligado ao emocional. Portanto, você não pode ficar enrolando, embromando, como a gente diz, para dar o feedback, senão você se enche. E quando você vai dar os feedbacks, você vai extravasar. Esse esculacha. Aí você vai esculachar, vai dar um feedback, literalmente nós tá falando. E aí vai destruir a empresa, vai destruir a pessoa, a empresa, e não é essa a sua intenção e o seu interesse. Então, para mim, um bom feedback é constante. É o mais próximo possível. Isso mostra monitoramento. Se você está atento àquilo ali, cara, quase que todos os dias você vai ter uma conversa, um bate-papo, e nessa conversa, bate-papo, e entender como cada um aceita melhor o estilo de feedback. Pode ter um que... O feedback, então, ele tem que ser bem responsivo, né? Total. Eu gravei um vídeo... E pessoal. Sim. E pessoal. Eu gravei um vídeo, acho que foi ontem, falando sobre aumento de frequência com o cliente, mas isso aí também vai, claro, aumento de frequência com o cliente é para você esquentar mais o cliente e fazer um processo de vendas. Só que isso daí também vale para a sua equipe. Você tem que ter um aumento de frequência com a sua equipe. Quem cuida do seu cliente? Exatamente, é a sua equipe. Então, você cuida bem da sua equipe, que ela vai cuidar bem do seu cliente. Isso aí. Exatamente igualzinho, isso. Vai até combinar. Nem treinou, hein? E o feedback, a gente escutou pelo menos durante muito tempo para dar aquele feedback sanduíche, né? Onde você fala uma coisa positiva do seu funcionário, depois você fala o ponto que você quer corrigir, que é uma coisa negativa, né? E depois você fala encerra com alguma informação positiva. Mas de uns tempos para cá, escutando bastante gente falando sobre feedback, dando relatórios de feedback e tudo mais, bastante profissionais, né? Profissionais de RH, por exemplo, falando de feedback. Nesse feedback sanduíche, tem uma coisa, pelo menos para mim, uma coisa que eu não gosto muito, sabe? Porque você terminar com uma coisa positiva com o seu funcionário, falando alguma coisa positiva do seu funcionário, dá a entender que é assim, olha, você errou, mas você não errou tanto, tá tudo bem. Você mais ou menos está passando a mão na cabeça do funcionário, sabe? E eu, se você não me conhece muito bem, eu não sou muito assim. Então, esse feedback sanduíche não é muito... Eu não sou muito a favor desse feedback sanduíche.
eu sou a favor de você sempre estar dando feedback, que aí você não precisa escorraçar o funcionário. Não precisa... Não, e nem é o caminho, né? Não é o caminho, exatamente. Não é o caminho. Mas, mesmo que você não estoure com o funcionário, na hora que você fala um ponto de correção, a maioria das pessoas não entendem isso como uma forma positiva. Principalmente se a pessoa não tiver com a cabeça muito aberta, né? Então, é muito mais fácil você dar pequenos feedbacks do que você dar uma vez por mês ou de 2 em 2, de 3 em 3 meses, um feedback onde a pessoa vai ficar, puta merda, sai chateada. Porque às vezes o processo dela se curar dessa chateação, dela melhorar e continuar o desempenho, pode demorar e vai prejudicar a próxima semana dela. Sabia que você falou uma palavra aí que eu gostei, eu acho que tem tudo a ver e eu escuto pouco. A pessoa precisa se curar no processo de feedback. Isso é importante, cara. Que é ruim, na hora que você escuta o feedback. Sim, desce quadrado, sabe? Às vezes machuca um pouco, fere um pouco o ego, mas é um processo de cura. Sim. Eu nunca escutei alguém falar sobre isso. Eu ouvi você falar aí agora e achei isso muito importante. A gente precisa levar a sério. Por quê? Pensa só, vou fazer. O Bruno saiu daqui agora e ele faz muito esporte e me veio aqui à mente agora. Toda vez que você vai na academia de ginástica e faz seus esforços, gera um micro... É um feedback que o músculo está te dando. Isso, cara, eu pensei nisso, eu associei isso. Microlesões que depois vão ser recuperadas e vão tornar a sua musculatura mais forte. Então pensa que no feedback é exatamente isso, são microlesões que vão ser causadas, não é essa literalmente, talvez seja até a intenção. Microlesão no ego da pessoa. Exato. E que depois ela precisa ser curada para ela ficar mais forte, mais resistente, mais resiliente, igual a musculatura, fazendo uma analogia. A gente fala para empresários, né? Então, se você é empresário, isso daqui é extremamente importante. Você dá o feedback e você mostrar que o feedback é uma coisa boa. Você mostrar exatamente essa analogia. Porque aí o funcionário ele vai querer receber o feedback. Porque quanto mais feedback ele receber, mais correto ele vai estar alinhado com a empresa. Mas mesmo que não esteja, mesmo que ele seja um funcionário que erre muito, a cada feedback ele vai ter amadurecido um pouco mais e o processo de cura dele vai ser mais rápido. E desculpa, mas eu vou chegar perto da câmera aqui. Nós somos treinados aqui dentro do Forge Club na porrada muitas vezes. A espada, como é que a espada ela é feita? É no fogo e na martelada. Não adianta ficar de muito carinhozinho. Cara, é claro, cada um tem o seu limite, mas é exatamente isso, cara. Nós somos aqui forjados. Assim é com a gente, é assim com aqueles que querem estar próximo da gente. Precisam estar desejosos de ser forjado. E a forja não é tarefa fácil, mas só que, depois você adquire resistência, resiliência, força e ninguém te segura mais. Desculpa. Excelente. Próxima pergunta. Quais são os principais treinamentos que você acha que um líder deve oferecer para a equipe? Uau! Eu tenho o primeiro de todos, oratória. Sabia. Esse daí eu concordo. Porque eu gosto demais, eu fiz durante muitos anos, fiz e faço, né? Mas já faço há muitos anos da minha vida, já passei por muitos treinamentos. O Renato que você vê hoje aqui falando para você diante das câmeras, esse Renato não existia muitos anos atrás, ele é resultado de muitos livros, de muitos treinamentos, de muitos exercícios, de muita atividade. Então você, por exemplo, que quer falar para as câmeras e não consegue falar hoje, saiba, isso não é uma habilidade. Não é uma habilidade que o Renato tinha. Só para você ter uma ideia, ontem eu participei daquele podcast. Quem viu aquele podcast inteiro, viu um momento onde eu falei para o Renato, que era o que estava me entrevistando, que eu encontrei num dos eventos nosso, o irmão dele, eu esqueci o nome, agora eu lembrei, Ronaldo. Ele era cabeludo na época do colégio, né, cara? Careca, ele apertou minha mão e ele falou assim pra mim, ele viu dando palestra, tal, cheio de desenvoltura, e falou, mas no colégio você não falava desse jeito. No colégio eu era o último, no colégio eu deixava todo mundo passar na frente, eu falava pra todo mundo falar, eu era aquele que vivia escondido. Eu não era esse cara, mas com o treinamento, com a perseverança, com o desejo, a gente vai se soltando e depois a gente quebra o galho. E o legal da oratória também, eu acho que é o primeiro treinamento que eu daria para a equipe, mas a oratória é provavelmente você já escutou falar de hábitos angulares, né?
Na hora que você quer melhorar a sua rotina de sono, por exemplo, você pode criar algum hábito para melhorar a sua rotina de sono diretamente ou criar um hábito angular, que são algum outro hábito que vai influenciar no seu sono. Por exemplo, a academia. Legal. A academia, quando você começa a ver o resultado, você quer saber como que você aumenta o resultado. Então, automaticamente, a academia é um hábito angular, porque você vai querer melhorar na sua alimentação para ver mais resultado e vai querer melhorar no seu descanso para você ter mais resultado. E oratória é uma habilidade angular que a gente fala. Porque oratória, você melhorando na oratória, você vai melhorar no seu feedback que você vai dar Com certeza. para o seu funcionário e o seu funcionário vai melhorar a comunicação interna da empresa. Você vai melhorar as vendas, porque um bom vendedor ele precisa ser um bom orador. Você melhora uma série de outras funções dentro da empresa só por melhorar a oratória da empresa. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que eu sou assim um fã da oratória. Vai desencadeando, cara, um monte de coisa boa. Porque a pessoa que não tem boa oratória é comunicação. Ela não se comunica bem. Já era. Imagina o dono da empresa que não sabe se comunicar bem. Meu Deus do céu, já era, vai ser um desastre. Ele é introvertido e ele não consegue, ele tem um monte de ideias, de pensamento, mas ele não consegue comunicar. Ou ele comunica e as pessoas não entendem. Isso é oratória. Então, oratória, anota aí. Oratória. Segundo treinamento que você daria. Caramba, peraí, o primeiro. Vamos tentar falar uns 3 aí, pelo menos. Meu Deus. Segundo treinamento. Eu começo. Vai. Posso? Eu daria um treinamento de vendas para todo mundo. Okay. Gabriel, até para quem não é vendedor, sim, todo mundo. Todo mundo. Porque o ser humano ele precisa saber se vender. Mesmo que você não esteja vendendo um produto, mesmo que você não esteja vendendo um serviço, a todo momento uma pessoa ela está vendendo, no mínimo, a imagem dela para outra pessoa. Então, na hora que a gente vai contratar um funcionário, aquilo dali é um momento de venda do funcionário. O funcionário está se vendendo para mim. Por que eu deveria contratar um funcionário? Ô, Gabriel, mas deixa eu falar uma observação só para bem falar. Interessante. Então, todo mundo precisa saber, pelo menos, se vender. O que é você saber se vender? Você ter um processo certinho. Você ter, no mínimo, um fluxo mental ali para você saber conversar, para você saber expor suas ideias, para você saber oferecer o seu lado. Cara, uma coisa horrível, que as pessoas têm num processo de seleção, por exemplo, na hora que você vai selecionar um funcionário. O funcionário, ele não sabe falar os pontos positivos. Eu gosto de forçar mesmo. Me fala 10 pontos positivos que você tem. O funcionário trava. Aí você pergunta 10 pontos negativos, o funcionário começa a listar um monte. Fala, eu sou perfeccionista. Aí piriri pororó, eu falo, porra, tu quer que eu te contrate como, cara? Você não tá nem se vendendo pra mim? O que é isso? Você só tá me falando coisa ruim? Então o funcionário ele precisa saber se vender. Mesmo que ele não seja um vendedor. Mesmo que ele não venda pra você dentro da empresa. Mas ele precisa ter noção mínima de vendas. Esse fluxo mental que você falou aí agora é um roteiro. Para simplificar. Na oratória você aprende um roteiro. Por isso que eu já trouxe para o roteiro. É um roteiro por onde você começa, quem é você, quais são quais habilidades, esconde os teus pontos. Né? Tem um roteiro, literalmente tem um roteiro, é claro, da sua apresentação, daquilo que você quer mostrar. Então, o roteiro desse fluxo mental, na verdade, é um roteiro. Um treinamento que eu daria, cara, que está ligado, os 3 estão interligados, tá? Oratória, que é comunicação, vendas, e algo que você já fala muito, que é posicionamento. Desde roupa que você veste, qual é a roupa necessária que você vista para ter uma boa apresentação. Por incrível que pareça, parece que isso não precisa. Precisa porque as pessoas muitos não sabem se posicionar. E quando você se posiciona diante daquilo que o mercado espera de você, você também recebe esse feedback do mercado. Qual o feedback do mercado? Aumento de autoridade, aumento de confiança e, obviamente, contratação do seu serviço. E isso daí nada mais é do que você ter... Não é que você precisa vestir de terno e gravata. Não é disso que a gente está falando. Mas você precisa ter coerência com o seu ramo. Sim. Coerência com a sua posição. Um gerente vai se vestir como gerente. Um dono de empresa vai se vestir como dono de empresa. Uma secretária vai se vestir como secretária. Vendedor vai se vestir como vendedor. Então você precisa ter coerência. Tudo, na verdade, é uma coerência, né? Você precisa ter coerência. As suas habilidades precisam estar coerentes com os seus cargos. O seu processo de venda, você precisa ter uma coerência na informação que você está passando. Seu posicionamento também precisa ser coerente. Para fechar,
uma coisa que eu achei que você fosse falar, eu já estava assim, cara, não é possível que ele vai falar esse treinamento. Mas um treinamento que eu daria, porque me chama muita atenção em como as pessoas têm defasagem nessa parte. Eu daria um treinamento de inteligência emocional. Inteligência emocional, legal. Tem muitos treinamentos, cara. Eu achei que você ia falar de inteligência artificial. Não. Mas emocional, é legal, mas eu acho que talvez inteligência artificial não fosse interessante para todo mundo, tem que pensar. Mas inteligência emocional, para mim, ia ser interessante para todo mundo. Porque o que a gente vê hoje de funcionário, até de dono de empresa, né? Mas aqui a gente está falando de gestão de Gabriel, equipe. Funcionário é contratado pelas suas habilidades hard skills. Exatamente, contratado pelas hard skills e demitido pela falta das soft skills. Isso aí. Né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é a falta de controle emocional e de inteligência emocional dos funcionários. Então, um funcionário, por exemplo, você pode até dar o melhor feedback do mundo, mas da melhor forma possível, da forma mais suave possível. Mas se o funcionário ele for descontrolado emocionalmente, cara, vai afetar tudo. E, para mim, se você contratou, Gabriel, não tem como demitir, tá me dando resultado, então trata de colocar um treinamento, de treinar esse funcionário emocionalmente. Mas, para mim, se o funcionário senta na minha frente, e hoje em dia eu já consigo perceber, com 1 minuto de conversa, eu já consigo perceber se é uma pessoa desequilibrada ou não, né? Cara, para mim você não deve nem contratar esse funcionário desequilibrado. Para mim você não deve nem terminar uma entrevista, porque é um cúmulo. Como é que você vai contratar, trazer um desequilíbrio para dentro da sua empresa? Então eu acho que para mim um treinamento, se você já contratou e o funcionário tem habilidades técnicas, já está inserido dentro da empresa, treina. Mas se não contratou, nem contrata. Uma pessoa que não tem não, essa pessoa que nem contrata demite, pô. Mas tem que avaliar se é mais fácil treinar ou demitir, né? Mas tem a chance de treinar. Esse daqui é um ponto, principalmente para cargo de gerência, tá? Cargo de gerência, de liderança. Eu acho que um dos principais treinamentos tem que ser inteligência emocional, para lidar com as pessoas. Verdade. Porque não é muito fácil. Mas se puder incluir um quarto aí, um quarto treinamento, eu colocaria inteligência artificial. Porque, cara, primeiro que eu sou um adepto da inteligência artificial. Segundo, porque tudo tem inteligência artificial. E se você quer acelerar os seus passos, melhorar a tua eficácia, tá ligado em vendas, tá ligado em tudo. E é claro que eu utilizo muito, não vou falar aqui qual a inteligência artificial que eu utilizo, mas eu utilizo muito uma aqui. Existe uma gama, uma para cada situação específica. Hoje em dia, eu acho que, para mim, o mundo sem inteligência artificial não rola mais, não. E o interessante é que muitas pessoas acham que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos e tudo mais. Pode até ser que tire, mas hoje a principal função, hoje a inteligência artificial, pelo menos as que a gente está acostumado hoje, que são mais acessíveis, né, para a gente, elas não têm habilidade suficiente para tirar o cargo de uma pessoa, pelo menos dos principais cargos, mas elas têm inteligência suficiente para ajudar você ou acelerar o seu trabalho ou a melhorar a eficácia do seu trabalho. Então isso daí é interessante. E tem uma coisa, baseado nisso que você está falando, já que você falou aí, você não vai perder o seu emprego, o seu trabalho para a inteligência artificial, você vai perder para quem é concorrente seu, que estiver capacitado com inteligência artificial, ou seja, já está lá na frente, para esse você vai perder. Então, qual é a saída para você, para todos nós hoje? Inteligência artificial. Não crie resistência, pelo contrário. Seja um adepto da inteligência artificial, porque vai estar concorrendo aqui, ó, pare a pare com quem utiliza a inteligência artificial. Show de bola. Última pergunta. Rendeu essa conversa, hein? Rendeu, né? Bom. Caramba. Última pergunta. Última pergunta não, na verdade eu quero que você comente sobre essa frase, uma frase que eu escutei, não sei de quem que eu escutei esses dias, eu até anotei aqui porque eu gostei muito. Não tente liderar um funcionário tarefeiro. Uau! Um funcionário que é para fazer tarefa. Exatamente. Robô. Deixa eu dar um contexto. Okay. Um contexto e você comenta o que você acha. Mas o que é essa frase? Não tente liderar um funcionário tarefeiro. Porque na empresa, a gente tem funcionário que ele está ali para cumprir tarefa, para você passar a tarefa para ele, ele vai cumprir, acabou. Você vai passar outra tarefa, ele vai cumprir, acabou. E a gente tem funcionários mais estratégicos, normalmente é cargo de gerência, cargos que são mais remunerados e tudo mais, onde você vai passar uma tarefa para ele e você vai olhar só daqui a um mês, vai olhar no final do mês para ver o que ele cumpriu de tarefa, qual demanda ele distribuiu para o time.
Então, nessa pessoa... Estou tentando lembrar a pessoa, não lembro agora. Mas nessa fala dessa pessoa, ela deixou bem claro, ela colocou até um número, ela falou, por exemplo, funcionários que ganham abaixo de R$5.000 por mês, normalmente é funcionário tarefeiro. O que é funcionário tarefeiro? Que não tem tanto conhecimento. Você vai precisar treinar ele, vai precisar inserir o conhecimento nele para que ele vá galgando o cargo dele e vai subindo para uma posição de diferença. Mas essa pessoa estava falando, deixando bem claro que um funcionário tarefeiro você não tem que liderar. Você tem que mandar. Para ele cumprir tarefa, cumprir a ordem que você está dando. Tem que agir realmente como um patrão, não como um líder. E acima desse valor, cargos mais experientes, digamos assim, aí sim você tem oportunidade para liderar. Porque quando você tenta liderar uma pessoa que ela não está ali para ser liderada, pelo menos não naquele momento, você está gastando muita energia. Sim. E você ainda vai ficar insatisfeito, porque essa pessoa ela não está preparada para ser liderada, ela está preparada para ser mandada. Deixa eu dizer uma coisa para você com relação a isso, que você falando me vem à mente. Aquele que está aqui na base, que você intitulou como tarefeiro, aquele que está aqui na base, ele precisa e deveria querer subir níveis na vida dele. E ele precisa entender, não só ele, mas todos nós, mas nós estamos falando sobre ele agora, que o próximo nível dele está no conhecimento que ele ainda não tem. Porque se ele tivesse, ele já tinha subido de nível. E quando ele estiver aqui, o próximo nível ainda está no conhecimento que ele não tem. Então, o conhecimento, tá entendendo? O conhecimento, entenda conhecimento não só como estudo e prática, porque isso que é conhecimento real no mundo profissional. Estudo e prática, isso vai com o tempo te levando para outros níveis. E esses outros níveis vão fazendo com que você seja visto de uma maneira diferente. Nesse aspecto, o líder, ele não tem como, até porque aqui é uma base muito grande, ficar liderando tarefeiros, que é o que você acabou de falar, liderando tarefeiros. Mas aqueles tarefeiros que começam a se destacar, sobem níveis. E aí o olhar já é diferenciado para ele. Vai deixando de ser um tarefeiro. Exato, vai deixando de ser tarefeiro e ele vai não é se deslocando, ele vai saindo da manada, sabe? Ele vai se destacando da manada, é exatamente isso. Aqui é a galera que está tudo junto, todo mundo junto aqui e brigando. Aqui já começou a se destacar um pouco da manada, começou a sair da manada. Quanto mais ele sai, isso é fruto de conhecimento e prática, isso é muito fruto de ambiente. Quem são as pessoas que você convive, quem você está ouvindo, com quem você está conversando, você está seguindo exemplo de quem? Aí os pais fazem toda a diferença na vida dos filhos. E se não teve pai e mãe para fazer isso, o ambiente, as pessoas com quem você convive hoje, acabou aquela coisa e as pessoas têm muita dificuldade disso, dessa transição da fase adolescente para a fase adulta, porque as amizades da adolescência muitas vezes não vão ser as amizades, pelo menos todas, não vão ser as amizades da fase adulta da sua vida. A maioria não vai nem prestar para ser uma amizade. Mas é nisso que eu estou falando, porque ele não vai colaborar para você ir para o próximo nível. Então você precisa ser totalmente intencional. A fase da tua vida mudou. E você precisa crescer junto com ela. Se você não cresce junto com ela, você vai ficar na eterna quinta série, que o pessoal fala, né? Na eterna quinta série você vai ficar na base, querido. É assim, quer crescer, se comporta e age como quem quer crescer. Quem quer crescer, paga o preço. Crescer dói. É exatamente isso. Tem uma frase do nosso clube, do Forte Club, que diz, ambiente muda a frequência. É exatamente isso, cara. Olha o seu ambiente, porque ele vai mudar a sua frequência e vai levar para outros níveis. Às vezes em níveis que você nem imaginava. Isso daí é interessante para o empresário, é interessante o empresário proporcionar para os funcionários também. Sim. Porque se vai mudar para o empresário, se vai mudar a frequência do empresário, você precisa estar na mesma... O seu time, ao contrário, né? O seu time precisa estar na mesma frequência que você. Então, do mesmo modo que você participa de ambientes diferentes, você precisa proporcionar ambientes diferentes para o seu time. Porque não adianta nada o patrão, o dono, o empresário,
mudar a frequência, está querendo acelerar a 200 por hora e o time está querendo Aí, ó, andar só pra gente 20 por fechar, hora. Gabriel, para um outro tema, para um outro dia. Aí é a cultura que precisa ser espalhada dentro da empresa, né? Vai ser cultura vem de cima para próximo tema. Cultura não vem de baixo para cima, cultura vem de cima, do jeitinho que você falou mesmo. De cima para baixo. É o proprietário, é o dono da empresa que precisa espalhar. Ele é o responsável por espalhar aquilo ali. E precisa espalhar com tanto mais aquilo é vivo nele e tem força porque a intensidade distorce o tempo, se espalha. Sabe a imagem que me vem? Imagina só algo gigante, cheio de mel, que é viscoso, né? Uhum. Vai derramando lá em cima e vai caindo, e vai se espalhando e vai atingindo todo mundo. A cultura para mim é isso. Mas isso é para um outro tema aí. Show de bola. Esse foi mais um podcast Por Dentro da Forja. Gostou desse estilo? Esse é um estilo diferente. Adorei, bate-papo. Gostei também. Se você assistiu o podcast até aqui, comenta Forja aqui embaixo no YouTube. E também, se você quiser um tema específico para você, comenta aqui que a gente vai fazer de todos os temas que surgirem nos comentários. E vem participar do Forge Club junto com a gente. Show!